Apenas um aviso antes de começar o vídeo. Esse vídeo vai tratar sobre temas sensíveis, então caso você ache que vai sentir algum efeito colateral, entre no link que está aparecendo aí na imagem, leia o QR Code, entre no link, procure ajuda. Eu me lembro de quando criança eu via meu pai jogando Silent Hill 3 e eu me cagava de medo a cada monstro que aparecia, ou a cada momento de susto, de tinha que dar medo. Eu me escondia embaixo do cobertor e tampava os ouvidos e os olhos, pensando que, sei lá, em algum momento eu ia passar aquilo dali e eu ia conseguir ver um momento de calmaria. Bom, e esse vídeo é um pouco sobre eu superar meu medo de Silent Hill. Meio que um trauma de infância, de que eu vi esse jogo como muito aterrorizante e eu por muito tempo me privei de tudo sobre esse jogo e nunca joguei sozinho, nunca tentei zerar ele, ou mesmo tendo as tecnologias de hoje em dia para ter tradução, nunca fui atrás. E eu quis me aventurar no Silent Hill 2 Remake, que lançou há pouco. Eu percebi que esse jogo ele tem uma mensagem para se passar, e como eu comecei terapia recentemente, eu tinha que completar uma atividade que meu terapeuta me passou, que era me expressar de alguma forma. E acho que passar a mensagem que esse jogo passa é a melhor forma de eu poder me expressar nesse momento. Bom, estamos na pele de James Sunderland, no qual ele recebe uma carta da esposa dele pedindo para encontrar ela no nosso lugar especial. Só que detalhe, ela tá morta. Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary, my wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? O que temos de informação por enquanto é que James está procurando pela sua esposa, que se chama Mary. Ela morreu há 3 anos por causa de uma doença. E o que fazemos com essas informações por enquanto? Nada. Só seguimos em frente. Andando um pouco mais, você encontra um cemitério, onde encontra uma mulher aparentemente procurando por alguma coisa. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for...
Someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Eu acho interessante o fato de que ela fala mamãe ao invés de mãe e ela se autocorrige. Acho interessante deixar esse ponto ressaltado aqui, porque isso vai ser muito mais importante bem mais pra frente, quando a história do vídeo começar a focar um pouquinho mais nela. E eu só queria deixar ressaltado o sentimento dos primeiros minutos andando nas ruas de Silent Hill, que é literalmente um nada, uma neblina. É algo que tu fica andando e tu não sabe o que tem na tua frente. E fica esse som de fundo que dá uma tensão, como se fosse de algo batendo de fundo, como se tivesse algo ali junto contigo, te esperando. Mas muitas das vezes quando tu vai andando, tu não vê nada. Só vê caminhos bloqueados, quebrados. Mas logo mais vai aparecer alguma coisa. No caminho você encontra uma floricultura, que um fato é tá abandonado. Andando um pouco mais, tu encontra um bilhete que, como literalmente o jogo inteiro é vago e interpretativo, com muitas mensagens ocultas, que por enquanto, como é a primeira jogada, não faz muito sentido, mas como eu tô editando esse vídeo, ele faz muito sentido com o que acontece lá pro final do jogo. E saindo da floricultura você encontra uma mancha de sangue no chão. Investigando aonde vai indo essa mancha de sangue, você encontra uma figura humanoide no horizonte. Finalmente alguma coisa, mas que é bem estranho, anda se contorcendo. Seguindo essa figura você entende que não é um ser humano. E investigando uma casinha, quando vai pegar um rádio, essa criatura te ataca. E como método de defesa que o James consegue no momento é pegar um pau, e acontece a primeira luta, o primeiro duelo do jogo. Stay back. Is this what I saw in the fog? Andando pela cidade você encontra um bar, onde tem uma máquina de música, uma jukebox, como preferir, onde ela tá quebrada. Ela precisa de metade do disco e um botão. É preciso consertar a jukebox para poder liberar a chave de acesso para ir ao estacionamento e conseguir a chave de acesso dos apartamentos para poder conseguir prosseguir na história. Tá bem, você pega o botão. E procurando pela outra metade do disco, você encontra uma parede de pano com uma porta trancada e com uma mensagem do lado que diz: "A porta que desperta na escuridão, escancarando pesadelos." Como eu havia dito mais cedo, essa parte não é pra fazer sentido, porém ela vai fazer muito sentido bem mais pra frente. Entrando na lojinha de música, eu pego uma cola e a outra metade do disco que faltava,
para poder juntar os dois. E o legal dessa parte é que começa a aparecer várias simbologias. Se observar bem, na outra metade do disco vai estar escrito The Long Way, o caminho longo, e tem 2 posters, onde um deles diz: encare a música, encontre a melodia dos seus sonhos e venha dançar. E tem um outro que diz: a música pode trazer de volta aqueles momentos maravilhosos que você julgava perdidos. Isso eu vejo como mensagens do que tá vindo logo à frente, que é quando consertar a caixa de música, a jukebox. A emoção de James ao escutar a música e lembrar de um lugar especial, o parque, onde ele e sua esposa visitavam. Aquela emoção de finalmente ter um rumo, um norte, um algo para onde ir, e não só simplesmente andar por aí, só simplesmente procurando sem saber o que procurar. O longo caminho que tá vindo aí pela frente. Park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Bum! Pega a chave da caixa de músicas, abre a portinha do lado, vai pro estacionamento, pega a chavinha que fica do lado, nesse monte de treco, carne, pano, sei lá o que é isso, e vai para os apartamentos para poder usar a chave na porta principal. E nesse ponto tu deve estar se perguntando, tá, mas por que passar pelo apartamento? Porque é necessário passar pelos apartamentos para poder chegar ao parque de Silent Hill e poder continuar na história. Aqui nos apartamentos é bem interessante, tem que completar o enigma das moedas, onde tu tem que ficar mudando a posição delas. Tem muitas indas e vindas, mas o importante é que 2 personagens bem importantes aqui. Depois de tomar vários sustos de monstros feitos de perna de manequim, no caminho encontro umas grades com uma chave do outro lado, e como qualquer outro ser humano racional, pensaria, vou tentar me esticar para poder pegar a chave. Eis que do nada surge uma menininha que, prega uma peça no James, e vocês não sabem da onde que ela vem, para onde vai, qual que é o objetivo dela, e também olha a quantidade de monstro que tem por aí, como é que tem uma menininha correndo, brincando pela cidade. Depois de ter minha mão pisada por uma criança, eu desconto a minha dor e frustração pisando em um monstro. E esse trecho aqui ele é bem interessante. Tem uma mecânica no jogo que quando tem um monstro próximo de você, o rádio ele começa a chiar, começa a dar interferência, mas só se ele estiver ligado.
No meu caso, como ele tá desligado, ele não é pra fazer essa interferência, mas aqui, até mesmo se o rádio estiver desligado, ele vai dar interferência. Lhes apresento o Pyramid Head, ou cabeça de pirâmide, como preferir. Ele é uma criatura muito misteriosa e, pelo que dá a entender, é como se ele soubesse que o James iria passar por ali, como se ele estivesse esperando. E o fato de que ele fica só simplesmente parado, sem fazer nada, é o que dá mais arrepio e pavor de ver ele. Como se, em qualquer momento, como se ele fosse se mexer, ele fosse te atacar. Eu entro num apartamento que já tá com a porta aberta e vejo que tem uma pessoa dentro da geladeira e fico escutando uma pessoa vomitando no banheiro. Eu vou olhar aí. Who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He... Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie, be careful. Yeah, you too. O nome dele é Ed e ele fica falando o tempo todo: não matei, não matei, não matei. E o que dá a entender é que quando uma pessoa faz alguma coisa de errado e fica dizendo não fiz, então quer dizer que ele fez isso. E agora não tem como tirar uma conclusão sobre nada porque tu pegou a história pela metade. A gente vai resolver essa história bem mais pra frente. Eu encontro uma passagem secreta atrás de um armário. Pego uma das moedas que eu preciso resolvendo o enigma de um cofre. Pego a segunda moeda que fica no carrinho de um bebê dentro de uma piscina vazia. E pego a terceira moeda desentupindo uma saída de lixo com um fardo de refrigerante. Completa o enigma das moedas e pega a chave do quarto 201. No quarto 201 eu encontro um pedaço de lenço. Eu vou interagir com ele e então... No instinto de sobrevivência, o James se esconde por não querer ser torturado que nem as pernas de manequim estão sendo torturadas. E o mais bizarro é que parece que o Pyramid Head sabe aonde o James está se escondendo. Como se ele soubesse o tempo todo aonde tem que ir para poder encontrar o James.
E como um mecanismo de defesa, o James saca a pistola, dispara algumas vezes contra o cabeça de pirâmide, fazendo ele recuar e a gente ir na direção de onde ele foi. Você abre a porta que o cabeça de pirâmide passou e percebe que tem uma espécie de abismo, sei lá, tivessem 2 prédios, um do lado do outro, com exatamente a mesma porta aberta. Você atravessa essa espécie de abismo e... oh boy! Aqui é o mundo paralelo. O mundo paralelo é como se fosse uma versão sobrenatural da mesma cidade Silent Hill, onde boa parte das coisas não fazem sentido, de não ter uma simbologia por trás que, como eu disse, é sobrenatural, não é pra fazer sentido, é pra ser fora da realidade, fora de uma caixa aonde a gente vê como senso comum. Aqui é bem simples, tem que fazer um enigma do relógio, onde tem que colocar os ponteiros nele e pôr a numeração correspondente. Tem um papel de dica do lado, então é bem simples de fazer. A cada ponteiro que tu encontra libera uma porta e o objetivo é ir para a porta dos segundos. Em um dos apartamentos você encontra aquela mulher que encontrou lá no cemitério. Ela se apresenta, o nome dela é Angela, e aparentemente ela tá sofrendo por alguma coisa, que ela tá com uma faca na mão, como se ela quisesse tirar a própria vida por ter passado por alguma experiência traumática, ou algo parecido, de algo muito ruim que aconteceu com ela. E também ela comenta como se o James e ela fossem iguais, como se eles merecessem algum tipo de punição por algo muito ruim que aconteceu. Isso não faz sentido agora, mas quando chegar o momento, vai ter explicação. Nesse momento é como se ela tivesse surtado, endoidado. Ela até aponta a faca que ela tá segurando pro James e fica choramingando, dizendo: ah, eu fui má, eu fui péssima. Sem entender nada, a gente só continua. E bom, vamos para a parte que realmente importa. A batalha contra o cabeça de pirâmide.
Depois dessa batalha, voltamos para a versão normal de Silent Hill, onde que andando mais um pouco a gente encontra a menininha que tinha pisado na nossa mão. Hey, it was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I dunno. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Bom, a gente só simplesmente descobre que ela sabe quem é a Mary, ela conhece a Mary e a gente não sabe a menor ideia de quem ela é. E ela tá aqui em Silent Hill, nessa cidade perigosíssima. E agora o nosso outro objetivo é chegar até essa menininha e conversar com ela, tirar a informação dela, porque ela sabe quem é a Mary. Chegando no parque, você vai até a região do cais e tendo meio que um pingo de esperança, a gente vê uma silhueta humana na ponta do cais, achando que é a Mary, só que não é. Mary? No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, O nome dela é Maria e não pode ser coincidência ela tá aqui. Não pode ser coincidência também o nome dela ser muito parecido. Mary, Maria. Como o James comenta, a voz, o rosto é muito parecido. Só que o jeito dela que ela se comporta é muito diferente. Tanto que ele fica recuando, ele não se mostra confortável com a presença dela. Tanto que se a gente analisa a foto da Mary, dá pra ver que ela usa um coque, o cabelo dela é completamente loiro, não tem uma mecha rosa. E também por ela ter essa aparência, dá pra identificar que ela é uma pessoa um pouco mais séria. E a Maria, ela é bem pra frente, ela é bem sugestiva, bem duplo sentido. Ela faz algumas piadinhas de vez em quando, quisesse provocar o James. Bom, e ela vira nossa acompanhante, ela não necessariamente ajuda em alguma coisa, mas ela só acompanha e comenta em alguns momentos. A Maria começa a contar uma história sobre uma mulher que segurava uma vela para poder sinalizar onde ela estava para o amado dela, que ia de barco atrás dela. Terminando de contar essa história, se ouve um grito de uma criança que se suspeita que pode ser a menininha que a gente viu agora há pouco. Entrando no cinema, você se depara com a menininha e o Ed conversando juntos. Ficam conversando ali sobre uns fazerem maldade, sobre o Ed não entender mais sobre o que ele estava fazendo, se estava certo. Isso é bem estranho. Chegando pra conversar com o Ed, você percebe que o olhar dele tá muito mais fundo, como se ele tivesse um pouco mais aéreo e tivesse mudado a personalidade dele. Parece que ele tá mais distante do senso de certo e errado, parece que ele não tá mais entendendo a situação que ele tá. Como se a culpa dele tivesse sumido de ele ter feito alguma coisa errada, supostamente, obviamente. E o Ed também comenta que o nome daquela menininha é Laura. Então, pelo menos o nome dela a gente já sabe. Você vê a Laura fugindo do cinema, como dando a entender que ela não gosta de ti. Tu tenta se comunicar com ela, mas ela te detesta por algum motivo. Eu vejo ela entrando no hospital. Entro no hospital indo com o objetivo de ir atrás dela. Após entrar no hospital, a Maria começa a passar mal. Ela diz que a pressão dela baixa e que ela precisa descansar um pouco. E a partir daqui uma coisa muito importante acontece para o caminho
que o jogo toma. Isso eu não tô falando da história, eu tô falando do jogo em si. Porque o Silent Hill 2 Remake, ele tem muitos finais. E um deles pode ser decidido aqui. A Maria, ela fica num quarto, deitada, descansando. E se você vem interagir muito com ela, acontece um final. Se você interage muito com uma situação da Angela, acontece outro final. E se você não faz nenhuma das duas coisas, acontece o final que eu quero fazer nesse vídeo e que eu vou fazer nesse vídeo. That's fine. Tendo muitas indas e vindas, resolvendo muitos enigmas e usando vários códigos para poder liberar caminho. Eu chego até o telhado, eu vou verificar um documento que tem no chão e do nada aparece o cabeça de pirâmide, que quando eu joguei eu tomei um susto, mas aí depois analisando nem é tão susto assim. Ele joga o James de uma altura absurda e ele continua vivo. Explorando um pouco mais a parte do hospital, eu encontro a Laura. Ela finalmente fica calma e não tenta fugir imediatamente quando o James vê ela. O James pergunta como é que ela sabe da Mary. Ela só diz, eu só simplesmente sei, tá? Qual é o problema disso? E ela também comenta que as duas eram amigas e que ela conheceu a Mary 1 ano atrás. Sendo que, pelo que o James contou no início do jogo, ela morreu há 3 anos. Então isso não faz muito sentido. E ela também conta que recebeu uma carta da Mary que ela perdeu e tava numa salinha ali no canto. Óbvio, outra pegadinha da Laura. Eu fico preso dentro de um cômodo com uma espécie de criatura. Enfrento essa criatura, depois sou capturado. Bum! Mundo paralelo. De novo. Aqui no Hospital Paralelo, o objetivo é bem simples. Tem que descobrir 2 senhas e pegar uma chave para poder abrir uma caixa, que depois vai abrir uma porta com a silhueta de uma mulher, e essa porta tem que encontrar 2 anéis para colocar na mão dela. Procurando pelos anéis, você encontra a Maria lá pelo subsolo do hospital e ela volta a acompanhar o James até um certo ponto. Usando os anéis na porta com o formato de uma mulher, a Maria diz que tá sentindo um pressentimento ruim, que tá sentindo como se tivesse alguma coisa de errado para aquela direção, para onde estaria indo, e ela tava certa. Olha quem aparece. Run! An elevator! Come on, hurry! A Maria só simplesmente é empalada diante dos olhos dele. E aqui se encerra a parte do hospital. E o que eu vejo nessa parte do hospital é meio que a representação do sofrimento do James. Como a Mary, a pessoa querida dele, e ele passou com tanto tempo acompanhando ela com aquele sofrimento de ter uma doença. E que, por ser as últimas lembranças dele com ela, o fechamento dessa história é que a Mary está morta. Saindo do hospital, tu encontra a Laura de novo, correndo de ti. E lembra daquela parte lá no início que dizia a porta que abre na escuridão, escancarando pesadelos? Então, aqui, de noite, no mundo paralelo, ela abre. E o detalhe é que o James, ele já passou pelo pesadelo dele de meio que vivenciar a morte da mulher dele de novo. Ou seja, escancarar pesadelos quer dizer que vai escancarar pesadelo de outras 2 pessoas. E vocês já sabem de quem são, né? As 2 pessoas que já apareceram, a Angela e o Ed. Seguindo o caminho, eu vou até a prefeitura. E até a prefeitura eu
começa a descer uma escadaria quase que infinita, com destino a uma prisão. Na prisão, bem simples o processo, é só bem demorado, que tem que encontrar vários pesos para pôr numa balança, como se fosse uma balança de juiz de algum julgamento, simbolizando um julgamento, meio que dando a entender o que vai ter aqui na frente, que tem várias forcas numeradas e tem uma espécie de lápide na frente que tem um poema que diz assim: puxe a ponta gasta de uma corda uma vez. Escolha o absolvido dentre quem o mal fez. Busque suas histórias, reflita sobre cada mal, ou deixe a sorte decidir. Está em ação o tribunal. Como diz o poema, tu só tem que julgar entre eles e escolher o absolvido entre quem o mal fez, o menos pior. Sendo eles uma pessoa que colocou um incêndio em uma casa, um ladrão de comida, um sequestrador, um ladrão de bolso, uma criança que matou a mãe e um assassino. Claro, tem uma história dentre cada um deles, mas não ia caber no vídeo. E eu escolhi o ladrão de comida, que eu acredito que se pelo menos tu roubar pra comer, faz mais sentido. Aqui nessa parte tá meio que teleportado como se fosse pra parte dos apartamentos lá no início. E aqui tu encontra a Angela, que aqui ela tá meio transtornada da cabeça e parece que ela tá dizendo que ela vai se comportar pra alguém. Do nada ela fala pai e aparece uma criatura. E você tem que enfrentar essa criatura. E detalhe, realmente é o pai da Angela. Só que a Angela vê essa criatura como o pai dela. Mas a gente vê o pai da Angela como ele realmente é. Um monstro, porque nessa parte aqui é muito triste. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Tu vê a Angela correndo e se escondendo, tu entra no lugar onde ela entrou, que é um canto como se fosse claustrofóbico, e aí até entra em um outro canto escondido dela e vê uma foto rasgada no meio com 4 pessoas ali. E aqui quando eu vou enfrentar o pai da Angela, eu tomo um pensamento muito de aquela pessoa protetora, sabe? De tipo, vem aqui seu desgraçado que eu vou fazer tu sentir a dor do meu cano. E aqui a batalha contra o pai da Angela é muito fácil. Eu poderia até fazer de olhos fechados se eu treinasse bem, porque é uma coreografia. Tu bate, bate, desvia, bate, bate, desvia. E meio que dá a entender que o pai da Angela é um merda, um bosta, né? Ele fez o que fez contra a própria filha, mas contra alguém que teria basicamente a mesma força que ele não aguentaria a briga. E pra quem não entendeu ainda, o pai da Angela é um abusador. Ele abusou da própria filha, da Angela, e ela ficou completamente estragada da cabeça, tanto que ela veio pra cá e ela começava a ver o pai dela por aí, tanto que é um dos motivos dela ficar transtornada da cabeça. E isso meio que explica lá o início de quando ela tava procurando a mãe dela e ela falava mamãe ao invés de mãe. E essa parte que a gente acabou de passar, que é uma prisão, meio que simboliza a prisão que ela viveu, que no caso ela vivia se escondendo em lugares claustrofóbicos e ela não conseguia sair daquele lugar, porque se ela saísse, ela ia ser punida de alguma forma. Terminando a parte da Angela, a gente vai pra parte do labirinto. E aqui nessa parte a gente encontra a Maria viva, meio que tomando uma medicação, como se ela estivesse sendo tratada. Ele pergunta, tá, mas tu não morreu agora há pouco? Ela, não é, eu não sei o que tá acontecendo, tu tá meio estranho. Ó, tô te tocando, tá vendo? Eu sou real. Ele pergunta, tá, mas tu é a Maria? Ela só responde, eu sou o que você quer que eu seja. Aqui na parte do labirinto tu tem que mexer nessa caixa que tem vários símbolos e tu tem que colocar o símbolo certo pra poder entrar no cubo que fica atrás e poder sair no lugar certo. E não tem nada de muito especial nessa parte, é só um labirinto mesmo. Tu se perde, tu bate em caminhos fechados, tu abre caminhos que tu passou por antes. Basicamente é isso. Aqui no final do labirinto tu encontra o Ed, que ele tá bem transtornado da cabeça. Pelo que dá a entender, ele matou muitos caras, que aparentemente apareceu em looping pra ele, sendo sempre a mesma pessoa. E o que dá a entender é que ele sofria muito bullying, por isso que ele
transtornado assim da cabeça, que agrediam ele, batiam nele, ficavam zoando da cara dele por ele ser um gordo. E ele meio que começa a apontar a arma pro James e o James só soqueia a cara dele. Eu achei isso muito engraçado porque podia ter como dar soco nos inimigos. Eu queria isso pro jogo. You're about to find out. Pelo que dá a entender, o Ed, ele deixa a loucura subir a cabeça dele. Ele já sabe, né? Quando a gente vê alguma coisa de errado, a gente tem que consertar isso. Mas essa parte do labirinto que a gente passa agora há pouco, meio que simboliza o labirinto que é a cabeça do Ed. A confusão que ele vive, que no caso ele sofrer o bullying, meio que fez com que ele descontasse essa raiva, essa frustração em algo, e ele perceber que aquilo meio que gerou um prazer pra ele, e ele perder o discernimento de certo e errado, ele perder a consciência de o que tá acontecendo naquele momento, ele só faz porque é conveniente pra ele. Saindo do labirinto, a gente chega até o hotel. Aqui a situação começa a ficar um pouco mais séria. O jogo vai se encaminhando para a reta final. E entrando no hotel, tu pega um mapa e nele tá escrito no quarto 312, esperando você. E é claro, é uma mensagem da Mary pro James. E aqui no hotel tu encontra a Laura, a mesma menininha que pregou as peças no James, que trancou ele junto com o monstro. E lembra que ela tinha dito, vai lá que lá vai ter uma carta que a Mary escreveu. Então realmente existia uma carta, só que não tava lá, tava com a Laura. Nessa carta a Mary diz pra Laura que é pra ela lidar bem com o Jamie, que não é pra ela se preocupar tanto assim com ele, que ele é meio rabugento mesmo, mas é o jeito dele. Ele pode parecer grosso por fora, mas por dentro ele é um amor de pessoa. E também estava desejando feliz aniversário de 8 anos pra Laura. E um detalhe muito importante, o James pergunta pra Laura, quando foi que tu fez aniversário, menina? Ela só responde, eu fiz 8 semana passada. Daí começam as dúvidas, então a Mary não morreu há 3 anos atrás. Algo aconteceu, alguma coisa realmente tá acontecendo ou aconteceu que meio que criou essa confusão, que a Mary não morreu há 3 anos atrás, ela morreu há basicamente 1 semana atrás. Não tá fazendo muito sentido essa história. Bom, isso daqui é um hotel, tem muitas idas e vindas, tem muito enigma, mas um enigma eu quero ressaltar é o enigma da maleta, que nele tu tem que descobrir 2 senhas, que são 2 palavras, e nele tu tem que colocar uma lâmpada pintada de vermelho e aparece 2 palavras nesse espelho que fica embaixo da lâmpada. E nele fica escrito Did Done, que quer dizer tipo ação feita, obra feita, alguma coisa assim. Mas o objetivo aqui é bem simples, tu tem que ir no quarto 312 com uma fita de vídeo. E chegando no quarto 312 e assistindo essa fita de vídeo, acontece isso. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. Too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Nesse momento eu tive muitas dúvidas. Era realmente o James? E se era realmente o James, por que ele faria isso de matar a própria esposa
Porque ele mesmo disse que ele amava ela, que ele veio aqui por causa dela, que ela mandou uma carta pra ele. Era o lugar deles especial, por que que ele faria algo do tipo? Eis que... Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Boom! O maior plot twist. O James matou a esposa dele. Foi ele quem matou ela. Mas como o jogo explica como o James mata ela, o real motivo por trás disso, mostra um evento antes disso. Ou seja, eu vou ter que fazer uma troca de eventos para poder explicar isso. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Help me. Aqui o jogo ele não trata só sobre uma culpa que o James carrega ou ele ter que lidar com algum sentimento ruim. Trata sobre uma doença terminal da mulher dele, que por muito tempo, pelo que retrata o jogo, durante 3 anos, ela sofria por essa doença terminal, porque ela sabia que em algum momento ela ia morrer, que ela só tava meio que sendo um peso sendo carregado, e que ela não queria ser esse peso pra ninguém, que ela sabia que ela tava atrasando alguém, que ela só tava ali incomodando, e que isso tava ferrando com a mente dela, e que ela tava descontando toda a frustração, toda a raiva, toda a angústia que ela tava sentindo nas pessoas próximas, e que as pessoas próximas que rodeavam ela era o James. Tanto que chegou num ponto onde que ele percebeu que o único caminho que podia seguir, o único método para poder livrar ela desse sofrimento era matando ela de uma vez. Como ela mesma disse, esse era o caminho mais fácil. Só que por ser o caminho mais fácil, acabou trazendo uma consequência pesadíssima para a cabeça do James. Tanto que ferrou com a cabeça dele. Tu pode até pensar, mano, o James ele é um lunático, ele é um louco, ele é um matador de esposa. Não, ele ferrou com a cabeça dele fazendo a pior coisa possível, achando que era a melhor coisa possível. Não tinha caminho bom nisso. Tinha só caminho ruim, aonde ele continuava sendo torturado pela esposa dele ferrada da cabeça por causa da doença terminal, ou ele dava um jeito logo nisso. Ele deu um jeito nisso, só que acabou que ele ficou se culpando. Bom, nesse ponto aqui da história você enfrenta 2 cabeças de pirâmide, sendo um simbolismo da maior luta do James até agora, onde deixam a Maria de novo aparecendo aqui, viva, presa numa espécie de aparelho, e eles matam ela de novo na frente do James. Só que essa é a reação dele.
I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Aqui, sem dúvidas, em minha opinião, é a melhor batalha do jogo. Eu gosto muito dessa batalha. E aqui vem a resposta para poder sanar essa dúvida logo. Quem é o cabeça de pirâmide? O que ele significa nesse mundo? O que ele simboliza? O cabeça de pirâmide é a culpa. A culpa que o James fica com o tempo todo com aquele sentimento de que precisa ter um sofrimento, uma punição pelo algo de errado que ele fez. A culpa que, independente de onde a gente esteja se escondendo, ela vai nos encontrar. A culpa que, quando a gente estiver esquecendo do que a gente fez, ela vai estar lá nos lembrando do que a gente fez de errado. E a culpa não tem como desviar dela, não tem como retornar ela, contornar ela. Tu tem que enfrentar ela. Tu não pode só simplesmente deixar ela ali e ignorar que uma hora ela vai embora. Tu tem que lidar com ela. E quando você lida com a culpa, ela deixa de fazer sentido. Ela começa a virar uma coisa banal. E logo após ter enfrentado a sua culpa, você tem que enfrentar o motivo da sua culpa. É claro, a Mary. Só que aqui tu não tá falando com a Mary, tu não tá interagindo com a Mary, porque a Mary tá morta, ela não tá aqui de verdade. Outro plot twist, é a Maria. De novo. Lembra lá naquela parte do labirinto que ela disse, eu posso ser o que você quiser? Então, Maria é uma espécie de criatura desse lugar que ela só simplesmente não morre, deve ser algum dos demônios que a cidade invocava no passado. Fica com esse ponto, essa falha que tá na mente do James, que é tocar no ponto fraco, tentar deixar ele preso com esse sentimento ruim da culpa, de tentar fazer ele não superar isso, ser a dificuldade perante ele. E até mesmo no leito de morte, a Maria começa a puxar a entonação de voz da Mary, chamando o James, meio que nos últimos suspiros, tentando puxar o lado sentimental dele. Mas aqui não tem misericórdia. A gente já superou isso. James. James. Você descobre o que realmente estava escrito na carta da Mary. Descobre que aquela carta que a gente lê no início não era real e que tinha uma continuação daquela carta. Os créditos sobem e encerra o jogo. Oi, eu tô vindo aqui no final desse vídeo para agradecer as pessoas que vão assistir esse vídeo e também explicar que muita coisa eu cortei, muita coisa eu não pude colocar, porque senão o vídeo ia ter 2 horas e eu sei que muita gente não ia ter esse tempo para poder assistir o vídeo. Era pra ter saído há bastante tempo atrás, mas só que eu percebi que ia dar o triplo do trabalho, então eu meio que me apressei a poder fazer muitas coisas que eu pensei em colocar, eu não coloquei por ia estender demais, eu ia passar muito mais trabalho. Mas enfim, esse é o vídeo, espero que tenham gostado e se cuidem.